Bom dia, CP. De Joia Júnior, nada era dele. Disse o poeta certo dia, fazendo referência ao mestre amado. O berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o jumentinho em que Jerusalém chegou montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão? O suave pão que foi por seu amor multiplicado, alimentando toda a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E o famoso barquinho? Aquele barco em que chegou sentado, mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o quarto? O quarto que ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas que o traiu, de Pedro que o negou, esse quarto era dele? Era emprestado. E o berço tumular, que depois do Calvário foi usado e de onde havia de ressuscitar, o túmulo era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele. Mas a cruz que ele usou, a coroa que ele usou na cruz, e a cruz que carregou e onde ele morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso disse um poeta, certo dia numa hora de busca da verdade. Mas não aceito essa filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, o quarto e a sepultura eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz, a rude cruz, a cruz negra e mesquinha, onde os meus crimes todos expiou, essa não era sua, essa cruz era minha. Podemos louvar o Senhor mais uma vez, aplaudindo ao nosso Deus? Graças a Deus. A palavra de hoje ela vai estar em Efésios, mas antes de nós chegarmos em Efésios, eu quero ler um texto para vocês e também fazer alguma coisa apropriada aqui no momento. Efésios 2, de 1 a 10. Mas ouçam essa leitura que vem lá do livro de Gênesis, capítulo 9, a partir do versículo 29. Não precisa abrir não, só ouça. Você vai reconhecer possivelmente a história. Versículo de número 20 diz assim, 9 e 20. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Só para nós colocarmos em contexto, isso é depois do dilúvio, depois que as águas haviam já abaixado, depois que a terra estava seca. Então Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu a nudez do pai, um dos seus filhos, e foi contar aos seus dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Só para nós colocarmos isso e podemos imaginar essa cena, né? Depois daquela bênção do livramento no dilúvio, né? Novo começo. Noé planta uma vinha, ele prepara o vinho e ele se embriaga. E a loucura da embriaguez, ele ficou nu. Um filho vem, vê o pai e vai contar para os outros irmãos. Os dois outros irmãos que ouvem, eles pegaram uma capa e eles foram andando de costas para não verem a nudez do pai. E chegando ali, o cobriram e o protegeram. Você captou o que está aqui? Se você olhar no texto, isso está lá no meio da descrição assim, épica do dilúvio e toda a restauração da terra. Então nossa pergunta é sempre, nada nas escrituras está por acaso. Tudo aí tem um propósito. Eu creio que aqui é um ensinamento que nós precisamos muito. É que volta e meia, se não todo o tempo, nós vamos ver falhas de outros. Pessoas queridas. Que vão cair. Vão fazer talvez agir de maneiras, ou o que seja. Ou às vezes parece que caíram, parece que erraram e a gente não sabe. Mas esta é a visão. Nós sempre vamos ter duas escolhas. Uma é olhar e contar. Expor.
A gente pode nem estar aumentando nada, está simplesmente falando o que é real. A outra possibilidade é que nós, pelo amor que Deus tem feito conosco, que nós vamos trabalhar e vamos andar e nós vamos cobrir. A palavra de Deus fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Não é passar a mão, não é não levar em conta, mas é de não expor as quedas e os momentos difíceis dos outros. Captaram isso? Vocês concordam comigo que esse é o ensino que o Senhor tem para nós? Tá. Recentemente, ou talvez 2 semanas agora, pelas nossas muitas redes, né, que nós temos aqui, do WhatsApp e outras coisas mais, me passaram um vídeo, né, em um grupo, e um vídeo sobre uma igreja de nosso, uma igreja querida, o pastor muito amigo no Brasil. Então, quando eu vi aquilo, me entristeci muito. Parecia um caso desses em que alguma coisa está a descoberto. Tá? Imediatamente eu escrevi e pedi que aquele vídeo saísse de circulação. Por favor, vocês não passem essas coisas para frente. Sem contar o fato de que eu tenho, às vezes quando eu vejo alguma coisa assim tão ruim, eu fico pensando, será que foi mesmo? Você sabe que hoje em dia as pessoas fazem tudo, né? Como não ouvi mais nada, eu imaginei, passou, né? Mas as outras pessoas passaram, chegou de novo, e eu falei a mesma mensagem, faço isso. Mas dessa vez eu fui além. Então eu entrei em contato com o pastor querido e a igreja querida. Então eu pude ouvir o lado da história deles, né? Como realmente... Isso não interessa. Para minha trágica sentimento é que essa é uma igreja enorme. Um homem de Deus que já tem influenciado milhares, sem exagero, de pessoas, e continua abençoando. Ele falou, Renato, você foi uma das raríssimas pessoas que pararam para me perguntar. A maioria das pessoas só passam adiante e criticam. Isso me machuca demais. Então eu queria pedir à nossa igreja que a gente marque presença sendo diferente. Gente, lá a palavra de Deus fala assim, quando alguém cair, vocês que estão de pé, levantem as pessoas. Levante as pessoas. E às vezes vão haver ocasiões que nós precisamos ir às pessoas para ajudá-las a se levantar. Mas nunca, biblicamente, temos a permissão de passar adiante as falhas dos outros. Eu creio que essa experiência de Noé deixa muito claro que o nosso papel é pegar a capa do amor que Jesus vestiu por nós e estender aos outros a graça que Ele tem nos estendido. Ficou claro isso? Falou muito forte ao meu coração. Eu queria pedir a vocês, tudo que for ruim, né? Faz igual aquele Efésios 4:29. Que só saiam da minha boca palavras que sejam boas para edificação, que tragam graça, que deem graça aos ouvidos. Não saia da minha boca nenhuma, verdade ou não, que não seja para levantar alguém. Amém? Se eu não estou aqui, eu estou bem feliz, né? Não estou triste nem dando bronca, não. É só compartilhando com vocês. É isso? Que Deus possa nos abençoar e que a CCP abençoe uma igreja que vai marcar presença distinta nessa área, tá bem? Nova vida em Cristo, sentados mesmo como estão, o texto de Efésios 2:1-10, possivelmente muito conhecido. Se não é muito conhecido, eu creio que hoje você vai ter a oportunidade de pegar um aspecto. Olha só. Capítulo 2, versículo 1, diz assim a minha versão. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais, versículo 2, costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir
a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é presente, é dádiva de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos criação de Deus, obras-primas feitas por Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém. Eu passei para vocês um handout, né? Assim que vocês entraram, vocês têm aí, mas dessa vez você não precisa preencher nada, porque não vai estar aqui para nós, né? Você não vai ter que preencher lacunas, mas eu gostaria que você tivesse pelo menos uma ideia do esboço e pontos aí que valem a pena explicar. Ao ouvir, eu vou explicar esses versos, você vai estar em uma das duas posições. Você pode ser alguém que já é salvo, que é alguém que já passou pela cruz, alguém que já recebeu a restauração, o perdão dos pecados, vida eterna, restauração através de Jesus Cristo. Então eu creio que essa palavra vai ser muito boa para você apreciar de onde você veio e para onde você está e para onde nós vamos. Isso vai ser bom nesse sentido que vai reforçar essa ideia. Às vezes nós ficamos assim, somos super ricos da graça de Deus e a gente anda como pessoas pobresíssimas, que não temos nada, né? Dependentes de tudo. Então eu espero que essa palavra venha a encorajar você. Por outro lado, caso você ainda não tenha conhecido a Jesus, eu espero que trabalhe como um alerta, porque, de acordo com o seu handout, a palavra de hoje, ela segue o roteiro de sem Cristo, com Cristo, e para quê? Humanidade sem Cristo. Como é que é a humanidade sem Cristo? A humanidade com Cristo, como é isso? E qual o propósito de estarmos com Cristo? Então, primeiramente, logo de saída, nós vamos ver a vida da humanidade sem Cristo. Versículo 1 diz assim, né? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Praticamente sinônimos. Transgredir é fazer algo que o Senhor não quer que nós façamos. E pecado é desobedecer a sua vontade. Então, é uma redundância para enfatizar o aspecto que o pecado nos separa de Deus. O pecado nos traz morte espiritual. Se você quiser olhar mais tarde em Efésios, ainda no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 18, não precisa ir lá não, só ouçam. Fala assim ainda mais forte para nós. Eles, as pessoas que estão sem Cristo, estão obscurecidos no entendimento e por causa disso, separados da vida de Deus. Pecado e transgressão nos separa da vida de Deus. Sempre a comunhão quebra devido ao endurecimento do seu coração. E por causa disso, no texto que eu li para vocês hoje, no versículo 3, no finalzinho, diz assim, nós somos, não só estamos mortos, mas também somos merecedores, como os outros éramos por natureza, merecedores da ira de Deus. E essa ira tem a ver com julgamento, tá certo? Logo em breve nós vamos estar celebrando a Páscoa, e nós vimos aqui o Domingo de Ramos, depois na quinta-feira da Paixão, nós vamos ter, né, o cordeirinho sendo morto e tudo, e o sangue colocado nos umbrais das portas. É uma cerimônia muito linda, você precisa ver naquela quinta-feira. Nós vamos lembrar mais quando chegar mais perto. Mas naquela noite, a palavra Páscoa, que o julgamento pouparia a casa que tivesse marcada com sangue. Mas porque naquela noite nosso Deus estava julgando toda a nação do Egito. Então, para nos livrarmos da ira, nós precisávamos, para que aquele julgamento não viesse sobre eles, eles precisavam colocar o sangue sobre os umbrais da sua porta. Isso vai ser melhor explicado naquela Semana Santa, mas por causa das transgressões e dos pecados, nós estamos separados do Senhor e por causa disso somos merecedores, estamos à mercê do julgamento. É terrível estar sem Cristo nesse mundo, porque o seu julgamento vem e vindo, e nós não estivermos cobertos pelo sangue de Jesus, nós não teremos esperança. Mas não é só isso que sem Cristo nós vamos estar lidando, nós vamos também estar, olha só, eu sublinhei alguns aspectos no versículo 2. Seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O que eu quero falar com essas colocações? Logo de saída,
estavam mortos em transgressões e seus pecados. Como é que alguém morto pode seguir? Porque está se referindo a uma morte espiritual. Eu queria que você soubesse que já de saída esse texto deixa muito claro, não existe tal coisa como vontade própria. Eu sei que há duas palavras que eu ouço demais, e eu vejo as pessoas falando com a boca cheia. Nós temos livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Você ouve isso demais. Irmãos, queridos, sem Cristo você não tem livre-arbítrio nenhum. Porque sem Cristo você está morto espiritualmente e você está seguindo a ordem. Você não tem vontade própria. Você vive debaixo da influência maligna dos poderes celestiais. Olha só, seguiu a presente ordem deste mundo e o príncipe e do poder do ar. E quem é esse príncipe? Senão Satanás. Sem Cristo nós estamos à mercê dele. Costumávamos, é um hábito. O que nós sabemos é que o diabo, e a palavra de Deus deixa claro, ele governa as forças demoníacas. E ele passa o seu tempo inteiro, usando os seus recursos inteiros, seduzindo a humanidade a pecar. Sempre preparando. Ele não pode fazer, mas ele pode tentar seduzir você e eu a pecarmos. Então ele está falando isso para nós. Mas não só isso, ele diz para nós também que nós estamos, que o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Que desobediência é essa? Ouçam, é que desobediência é assim a marca registrada de Satanás. Aliás, Satanás, Lúcifer, anjo da luz, ele foi lançado fora do céu por quê? Por causa de desobediência. Ele não queria seguir a Deus, ele queria o lugar de Deus. E ele e um terço dos anjos foram lançados à terra. Então ele é o pai da desobediência, ele é o inventor da desobediência. E todo ser humano, através de Adão e Eva, a partir daquele momento, nós já temos conosco esse DNA, essa genética, que nós não só não temos vontade própria, mas já estamos seguindo a desobediência. Mas há mais ainda também, né? Se você olhar, anote para você olhar em casa, 2 Coríntios 4:4, enfatiza esse ponto dizendo assim: o Deus, pequenininho, com letra D minúsculo, desta era cegou o entendimento dos descrentes. Para quê? Para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Estão captando esse quadro tão trágico para alguém que está sem Cristo? Olha o versículo seguinte. Anteriormente, antes de nós nos conhecermos a Cristo, todos nós também estamos entre eles, que não têm vontade própria, que vivem e seguem as ordens, de Satanás, o príncipe desse mundo, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. E como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. De volta àquele ponto de merecer a ira de Deus. Mas olha só, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. A palavra de Deus diz que nós temos esses desejos desordenados em nós. Olha o exemplo que eu dei ainda há pouco no início dessa palavra, quando eu falei da experiência que a gente passou com esse vídeo. Você consegue perceber por que nós, pessoas crentes que conhecem a palavra de Deus, e às vezes bobeamos, nos sujeitamos e fazemos isso? O que acontece? Porque a nossa natureza antiga é assim. Ela quer expor. Porque quando a gente abaixa alguém, sabe o que acontece? A gente se ilude pensando que a gente sobe. Então é um egoísmo esquisito, um negócio. Como é possível alguém que é maduro na fé cair nessa? A carne e os seus desejos desordenados. Gálatas capítulo 5, a partir do 16, ele fala que a carne e o espírito estão sempre em luta. E só tentando fazer com que a gente siga os desejos desordenados próprios e não a vontade de Deus. Então você vê, olha só, o desejos desordenados. É impressionante que o fruto maior da desobediência é o fruto da decadência moral. Há muitos. Se você pegar a lista, por exemplo, lá em Romanos 1, que muitas vezes a pessoa usa para atacar a homossexualidade, se você olhar, até desobediência aos pais está ali. Até desonestidade no pagamento de impostos. É impressionante, até isso está ali.
Mas a gente só focaliza na decadência moral. Mas o ponto é uma das características que vem. Perdoem, gente, por te falar assim, né? Mas você vê que a vida sem Cristo, então, sem vontade própria. Um zumbi espiritual. Pensa que está vivo, mas está andando aí só fazendo a obra e seguindo as diretivas de Satanás. Se você já está com Cristo, é para a gente olhar, gente, olha de onde eu vim. Que Deus maravilhoso é esse. Mas se por acaso você ainda não está com Cristo e hoje o seu coração fica aí na dúvida, é hora de correndo dizer, eu preciso estar com Cristo, porque tem muito boas notícias quando a gente está com Cristo. Vamos lá rapidamente? Com Cristo. Todavia, mas é outro. Porém, contudo, todavia. Lembra lá das aulas de português e gramática? Que é isso aí? É que muda o cenário. Era assim, né? Trágico, feio, desastroso. Mas Deus, todavia Deus, porém Deus. Olha só, é isso aqui, né? O que acontece? É nesse estado de escuridão, quando eu não tenho esperança nenhuma, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Ou seja, as trevas da falta de esperança, as trevas desses zumbis espirituais, a necessidade nossa desesperada, elas não podem impedir a ação de Deus, e elas apenas servem como pano de fundo para mostrar quão grande é o seu amor por nós. Captou isso? E nós precisamos exaltar com isso. Por que isso? Todavia, Deus nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. A palavra de Deus fala, quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Ele não esperou que nós dessemos um jeito na vida. Ele não esperou para a gente dar uma consertada na vida. Ele não esperou para a gente dar uma melhorada nas nossas ações. Quando nós éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Olha o próximo versículo que diz para nós. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Só para enfatizar, gente. Nós não podemos perder isso. Primeiro, é que quando nós estávamos mortos, zumbis espirituais, totalmente à mercê de Satanás, Deus nos dá vida. Então, a primeira grande ação, Ele nos dá vida. Ele nos dá vida em Cristo Jesus. Mas Ele não fez somente isso. Em seguida, o que Ele fez conosco? Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por favor, entendam. Uma vez que você vem para Cristo Jesus, você agora, seus pecados são perdoados, você tem vida eterna, o Espírito Santo habita em você. E aqui nessa terra, ele começa um processo de transformação interior nossa, que nós podemos chamar de santificação. E essa santificação vai terminar quando Cristo voltar, quando nós estivermos com Ele completa. Vamos estar glorificados. Essa transformação, cada dia nós estamos sendo transformados. Porém, espiritualmente, nós já somos elevados hoje, no momento que você está com Cristo, a sentar-se com Ele nas regiões celestiais. Uma posição de autoridade. Deixa eu me ilustrar. Você se lembra da história do filho pródigo, a parábola? Lembram-se? Quando o filho pródigo vem arrependido, todo sujo, lembra que ele estava comendo nos porcos? Imagina, mal cheiroso, andou muito tempo suado, ele chega, o pai correndo, manda que traga para quê? Para ele o quê? Uma nova roupa, não é isso? E depois põe um anel nele, você notou? Não só o recebe de volta, mas o eleva a uma posição de autoridade espiritual. Acho que vocês não estão pegando nada disso. Demais! Nós estamos assentados nas regiões celestiais. Não sinto assim. Gente, se dependesse de me sentir assim, nós estávamos em problemas sérios. Eu não preciso sentir que eu sou salvo. Eu não preciso sentir. Eu sou porque Ele disse que eu sou. E porque Ele disse, se eu estou aqui assentado, onde é que está Satanás agora? Aquele que estava tentando guiar a minha vida, onde é que ele está? Debaixo dos meus pés. Captou isso? Não tem mais conversa de ficar dizendo aqui, talvez, não. Deus não está dando por pouquinho. Vida, o que estava morto, agora ele está livre. Agora vamos voltar. Então, o crente tem livre-arbítrio. Você pode obedecer ou desobedecer. Porque agora você tem uma nova natureza. Você pode ouvir a antiga ou você pode ouvir o Espírito na nova. Aí a escolha é sua.
Os frutos da carne são esses, Gálatas 5, 16 a 25. Os frutos do Espírito são esses. Você escolhe. Até então, zumbi da vida. Agora, em Cristo Jesus, eu posso decidir obedecer. Mas para quê? Rapidamente, né? Para quê? Para que tudo isso? Olha só que coisa dentro, gente. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha só, eu tentei, como é que eu posso explicar isso para um? Para mostrar, né? Lá nas escolas aqui dos Estados Unidos, eles fazem assim, aquelas sessões de show and tell. O que é show and tell? Vocês que têm filhos em escola, o que é a sessão de show and tell? Traz alguma coisa para mostrar. Você mostra e explica o que você está vendo. Tem que ser visível. Então, nós somos o show and tell de Deus. Ele quer que o mundo veja assim. Está vendo aquele miserável ali? Não, miserável não. Quer ver aquele que bem-aventurado varão hoje era um miserável antes. Olhando não dá para acreditar. Ruim de dar dó. Olha só que bênção que essa pessoa é hoje. Eu fico pensando, né, quando falo de aniversários e tudo mais. Aliás, eu tenho 29 anos, não 75, como ele falou. Ele não sabe contar, né? Mas uma coisa que eu me lembro, gente... eu fico me lembrando da época que eu estava sem Cristo. Ou que estava lá o zumbi espiritual. Eu tenho a memória de quem eu era, mas às vezes me parece que eu estou ficando meio maluco. Que eu não consigo me encaixar, é como se eu estivesse vendo um filme de outra pessoa. Vocês entendem o que eu quero falar? Como é possível isso? Que coisa tremenda é isso. Você sente isso? Isso é como se vê a transformação. E ainda tem muita transformação para acontecer, mas você vê como ele transforma. E a mesma coisa conosco. Ele falou que aquele é o fulano, não acredito. Eu me lembro. Puxa vida. Não, será que como mudou o temperamento, mudaram os hábitos, mudaram os vícios, mudou a maneira de tratar, a maneira de falar, a maneira de andar, outra pessoa. E realmente nova criatura em Cristo Jesus. Então para que Deus fez tudo isso? Para poder mostrar. Você é a vitrine de Deus. Quando a palavra fala que nós somos chamados, porque Deus tem o melhor do show então. Toda vez que vai pregar o evangelho, às vezes quando as pessoas olham para você, vejam os seus lábios se abrindo, você contando, falando de Jesus, como é possível essa transformação? Então para quê? Você é a vitrine de Deus. Mas não para aí. Porque ele fala para nós, né? Que vocês são salvos pela graça. Para as pessoas se mandarem, gente, me conta o segredo, né? Me conta o segredo. Às vezes eu fico olhando assim, gente, não se sentam assim, agora preocupados, né? Às vezes eu fico fulano que estava numa elegância só, né? Está perdendo peso, a veia já foi embora. Mas imediatamente, sabe o que eu sei que está acontecendo? Uma dieta brava, né? Fechou a boca, exercício todos os dias. Aí eu falei, deixa minha barriguinha aqui, aqui tá tudo. Não na transformação. Porque na transformação, como é que foi isso? O que você fez? Você foi no monastério por 2 anos, você ficou lá em cima do monte, você pagou o preço, o que foi isso? Não, foi pela graça. Uau! Graça e favor imerecido. Mas como é esse negócio de graça? Ele dá uma fé. Ah, eu sei, você tem que ter fé. Não, foi presente de Deus. O quê? Deus te deu o presente da fé? Para você receber o presente, a graça imerecida, o favor imerecido? Como é que é isso? Que Deus é esse? Você está notando? Para mostrar. Vitrine de Deus. Melhor testemunho não existe que é esse. Na Páscoa, né, se Deus quiser, nós vamos cantar um hino, viu, Jenny? Aquele, você falou com né, já combinaram, né? Aquele que fala, eu gosto do original em inglês, porque fala assim, ele vive, minha tradução. No português o pessoal estragou um pouquinho a tradução, né? Ele vive. Se você me perguntar, como é que eu sei que ele vive? Porque ele vive em meu coração. Oh, benção, a gente pode cantar aquele hino o dia inteiro. Por quê? Você fica percebendo, né?
Deus, como é que eu sei que Ele faz essa obra? Porque Ele fez em mim. E nós mostramos a graça dele, como, né? Através, vocês são salvos pela graça, isso é presente de Deus. Salvos, passado. Não quer dizer que eu estou numa campanha de me portar bem para ser salvo. Não, eu já fui salvo. Completa ação. Como? Através do presente da fé, presente de Deus. 2 Coríntios 5,18 ainda deixa mais claro em tudo isso. Versículos 17 de 2 Coríntios 5 fala assim, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Mas o 18 logo segue dizendo assim, tudo por isso provém de Deus. Não foi obra nossa. Não por obras para que ninguém se gloria. Não por obras para que ninguém se gloria. Não tem como dizer eu estou aqui. A contribuição humana é zero. Zero. Por que isso? Porque se fosse minha contribuição, tivesse que contar, os fortes de vontade, os que têm disposição, os que são disciplinados apenas seriam salvos. Quando ele faz assim, todos têm alcance a essa graça. Você já viu a bênção de estar em Cristo? Coisa maravilhosa. Tudo isso nós podemos e devemos desfrutar. Mas tem mais ainda. Eu creio que quando ele fala para nós no versículo 10, aí eu vou concluir aqui, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras. Ué, pastor, acabou de falar que não era por obras, agora entrou obras, como é que é esse negócio? É porque a ordem, gente, dos fatores. Uma árvore saudável produz fruto. Uma árvore saudável produz fruto. Alguém que foi salvo pela graça, não é uma licença, porque às vezes a gente fala assim, ok, já que eu sou salvo pela graça, não tinha que fazer nada, então vou viver a vida como quiser. Uma árvore saudável, aquele que foi alcançado pela graça de Deus, ele naturalmente vai estar usando os dons e talentos que Deus deu para aquele indivíduo. É uma vida de servir, é uma vida de ministrar, é uma vida de fazer diferença em Jesus. Sem Cristo, com Cristo, para quê? Eu quero crer e oro para que a maioria de vocês aqui já estão com Cristo. Se não, e se você está ouvindo essa palavra, hoje é a oportunidade de dizer, eu quero também estar com Cristo. E quando nós falamos, né, pela graça sois salvos, todavia, Deus, na sua infinita misericórdia, fez tudo isso. Ele está se referindo a não outra coisa do que não a morte e ressurreição de Jesus. Ele deu o seu corpo, que foi partido por nós, e derramou o seu sangue por nós, para que nós pudéssemos ter essa vida eterna. Vou pedir que você ore comigo por uns momentos, pedir a nossa equipe de adoração que venha agora e tome o seu lugar. E pedir a nossos presbíteros que vão me ajudar, pessoas que vão me ajudar a servir, para que venham agora nesse momento também.